José Silva é empresário, está a ligar-nos de Odivelas. Muito bom dia. Ora, muito bom dia para si e para a sua convidada, que eu ouvi até com muita atenção. Olha, é para dizer, por acaso eu tenho conhecimento direto de uma pessoa muito amiga minha, que até recebeu um subsídio de um filho que é deficiente, que era 300 euros, e fez um acordo, devia qualquer coisa às finanças, pouco, acho que eram 2.000 euros, fez um acordo com as finanças e estava a pagar todos os meses essa prestação, e nunca foi avisada pelo banco, nem pelas finanças, congelaram-lhe a conta dos 300 euros que tinha lá no banco. Ou seja, quando lá foi para levantar o dinheiro que era do miúdo, que até é deficiente, já não tinha lá dinheiro e nunca foi. Portanto, pelo que eu percebi, havia um acordo com as finanças para pagar essa dívida. Exatamente. E o acordo de repente não foi cumprido, passou-se para o congelamento da conta, foi isso? Exatamente. E não houve falha por parte do contribuinte em relação a esse acordo? Não houve falha nenhuma, e a pessoa que eu acredito mais nesta pessoa, que é muito minha amiga, do que em qualquer ministro ou em qualquer Presidente da República. Portanto, esta é uma pessoa muito séria, está desempregada, por isso é que não pôde pagar as finanças e agora anda a pagar até às prestações. E é uma pessoa muito séria que eu conheço e ficou sem 300 euros. O que eu gostava de perguntar a esses senhores, eu por acaso não é nada comigo e sabe que eu já não é nada comigo, mas essas coisas revoltam-me porque eu não tenho paciência já para aturar este tipo de gente. Esta gente para mim era só, desculpe que lhe diga ao termo, mas esta gente para mim era só a tiro. Portanto, não há outra maneira. O que eu gostava de deixar aqui bem claro às pessoas era, a primeira coisa era não pôr dinheiro nos bancos. Então as pessoas não ponham dinheiro nos bancos. Vamos acentuar mais o problema da crise. Um país tem que ir ao fundo o mais depressa possível, que é para corrermos com esta gente toda, porque o que eu vejo, que eu lido com milhares de pessoas e com muita gente, o que eu vejo hoje é que as pessoas hoje têm mais medo das finanças do que antigamente tinha medo da PIDE. Mas vamos centrar nesta questão das penhoras. Portanto, conhece este caso e conseguiu perceber depois com essa pessoa porque é que a conta foi congelada? Eu vi os papéis todos, não sei porque é que a conta foi congelada, inclusive até depois fui eu que lhe emprestei dinheiro, porque o rapaz que até já nem dinheiro tinha para comer. Eu gostava de perguntar, a quem é que as pessoas se devem dirigir? Num caso destes, a gente vai se dirigir a quem? Ao Provedor da Justiça, que depois estar 2 anos à espera que resolvam alguma coisa? Porque estes cargos de provedores também foram criados só para dar emprego aos amigos. Quer dizer, isto não pode ser, o país não pode continuar com esta bandalheira, porque isto já não é democracia nem é nada. Isto é uma bandalheira autêntica em que estes senhores são os prepotentes, porque põem e dispõem da vida das pessoas, e não pode ser. Alguém tem que meter um fim nisto, e as pessoas que são lesadas, depois se vão queixar. O Estado deve milhões e milhões e milhões de dívidas. Tem milhões de dívidas. Olha, o Estado já me criou uma dívida às minhas 3 filhas de mais de 14.000 euros. Então, quer dizer, estes dois que hoje ainda têm o desplante de vir congelar uma conta de 300 euros a uma pessoa que tem um filho deficiente. Quer dizer, isto é um abuso que eu gostava de esfregar isto na tromba do Sr. Primeiro-Ministro ou mesmo até do Sr. Presidente da República, porque não pode ser. O país tem que mudar e tem que mudar, nem que seja com violência, mas José tem que mudar. Silva, já ficou bem expressa a sua indignação e o caso que aqui nos quis trazer. José Navarro está em Palmela. Vamos ouvir a sua opinião? Bom dia. Bom dia. O que eu tenho a dizer sobre este assunto é assim. Minha senhora, nós vivemos num país virtual. E agora vou ao assunto. Mesmo que a Segurança Social informe que a pessoa não tem condições, portanto, para pagar efetivamente a prestação às finanças, as finanças em si, depois de ter a informação da Segurança Social e de ter a informação do banco, procedem à penhora. Isto é, e à penhora de pessoas, efetivamente, que à partida deveriam estar isentas e que estão isentas perante a lei. Há pessoas de baixos rendimentos, pessoas com reformas não são reformas, são pensões, 250 euros, aproximadamente mais dentro desta área, em que efetivamente vão penhorar inclusive a própria casa. Portanto, isto é contra a lei, isto é contra os direitos humanos, isto é contra tudo. As finanças fazem isto, minha senhora. Ouça, vivemos num país onde já não sabemos como é que vivemos. As leis não se cumprem, não cumpre o cidadão comum. E os funcionários, aqueles que representam o Estado, as instituições, também não os cumprem.
Portanto, a má qualidade, efetivamente, como foi dito aí no início pelo Sr. António Gil de Almeida, é uma realidade. A falta de qualidade e a falta de sensibilidade, efetivamente, das instituições e dos seres humanos que, efetivamente, estão dentro dessas instituições, isto é uma realidade. Portanto, não sei se compreendeu, efetivamente, muito bem a exposição que eu fiz, é que o próprio Estado, efetivamente, penhora os bens das pessoas que, à partida, perante a lei estão isentas. Portanto, as pessoas, por exemplo, uma pessoa que pague IMI, pode, efetivamente, pedir às finanças a isenção por baixos rendimentos, porque se não tiver outros rendimentos, porque se tiver outros rendimentos, isso tem que ter outra avaliação. Mas se tiver só o rendimento da pensão, que são os 250 euros, esta pessoa está impossibilitada e a lei protege, efetivamente, de não pagar, efetivamente, a contribuição às finanças. Faz um pedido e, efetivamente, esse pedido depois vai ser avaliado e pode ser deferido ou não deferido, consoante a avaliação se a pessoa tem esses rendimentos ou não. Mas o que é certo é que as finanças, efetivamente, depois de todas as informações do circuito que, efetivamente, a lei define, as finanças estão a proceder, efetivamente, à penhora. Isto é, se a pessoa tem uma pensão de 250 euros, tem o IMI de 150 euros para pagar, é-lhe posta uma penhora, quer dizer, além de ter que pagar mais 150 euros efetivamente de IMI, vai ter que pagar mais as custas da penhora. E depois, se não tem possibilidade de pagar, como é que é? Isto é uma realidade. Fica essa questão no ar. Muito obrigada, José Navarro, pela sua participação. Já vou ouvir o Luciano Teixeira também, que está connosco a partir de Alcochete. Doutora Luísa Campos Ferreira, esta questão que este ouvinte coloca, isto acontece, nomeadamente em relação às penhoras que são feitas a pessoas que devem dinheiro às finanças ou que devem dinheiro à segurança social, há situações de isenção, ou seja, de pessoas, é possível uma pessoa abrir um processo ou dar conta às finanças de que não tem condições para pagar essa dívida e ficar isenta? Esse tipo de isenção existe? Há algum tipo de exceção? Não existe a chamada perdão de dívida. Existe uma forma de, no caso de existir esta isenção do IMI, conforme foi referido, a forma de reagir contra isso será, antes de pagar a contribuição autárquica, o IMI, agora é IMI, pedir essa isenção. Se não pede, esse valor é devido. Se não tem possibilidades de pagar, tem possibilidade de pedir o pagamento em prestações dessa quantia. E com o pedido de pagamento em prestações, pode pedir a chamada isenção de prestação de garantia. Com a isenção ou dispensa de prestação de garantia, o processo de execução fiscal, o processo das finanças fica suspenso, a aguardar que essa pessoa cumpra o plano de pagamento em prestações. Estamos a falar de pessoas que não têm bens, porque se houver bens, haverá sempre o direito a pagamento, ou não? Se houver bens, o plano prestacional é deferido e as finanças penhoram os bens, normalmente um veículo ou um imóvel, ou as pessoas, claro, se estamos a falar de pessoas com poucas possibilidades, não têm possibilidade de prestar uma garantia bancária, também é essa a hipótese, procedem à penhora desses bens para a suspensão do processo e ficam a aguardar o cumprimento do plano. Se essas pessoas não têm bens, e isso é que muita gente desconhece, se não houver bens, têm o direito de pedir a dispensa de prestação dessa garantia. Têm que o pedir ao processo. Isso é feito como? Como? É feito às próprias finanças? É feito dirigida às próprias finanças. No momento em que pedem o pagamento em prestações da dívida, expressam esse pedido.